Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a continuar o nosso estudo de João, no livro de João, no Evangelho de João. Hoje nós vamos meditar no capítulo 8 de João. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vir comigo fazer essa meditação, receber o céu. Parece que está instável, a internet. Deixa eu só ver aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu a boa parte. Glória a Deus. Deus abençoe. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu vou utilizar na nossa meditação é a tradução NBV, Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que me conquistou e que eu tenho percebido que dá mais fome, da palavra, que dá mais desejo de avançar mais e mais, porque a gente começa a compreender melhor, porque é uma tradução mais próxima da nossa forma de falar no dia a dia. Então, se você está aqui a primeira vez, você vai perceber que talvez é um pouco diferente o meu texto do seu, na ssua Bíblia, e é por isso porque eu estou usando essa tradução NBV. Se você precisar, desejar, o link dessa Bíblia, só me chamar no Então vamos lá, meditar em João 8. Deixa eu ver aqui quem chegou, me deu oi, para eu dar oi também. Boa noite, Patrícia, Solange, Margarete, Paulinha. Glória a Deus pela vida de vocês, minhas irmãs. Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração e consagrar esse nosso encontro ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por nos trazer até aqui nessa noite. Queremos, Senhor, consagrar a Ti esse encontro. Te pedimos, Senhor, que o Senhor dirija esse estudo, que o Senhor toque, Senhor, em cada coração, para que nós venhamos receber de Ti, Senhor, a porção da Tua palavra que nós precisamos para hoje. Fala conosco, Pai, com cada uma de forma única e especial, agir em nós, para que nós possamos, Senhor, transbordar do Teu amor, como nós aprendemos ontem, ó Pai, que nós precisamos repartir aquilo que nós recebemos de Ti. Pai, dirige esse estudo, nós consagramos tudo a Ti, ó Pai, Tu és nosso convidado de honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, se você puder, pega o seu caderno também, para você fazer essas anotações. Eu tô aqui com as minhas, então a gente vai fazer a anotação juntos. Então hoje nós vamos, não sei se você já deu uma olhada, mas o capítulo de João 8, ele é bem grande, tem 59 versículos. Então como nós vamos fazer? Nós vamos dividir em 3 partes, então nós vamos ter 3 lives para poder contemplar todo o estudo de João 8. Então hoje nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 11, e vai ser poderoso. Fica Se você puder, envia o aviãozinho para alguém, compartilha, porque a palavra de hoje vai fazer queimar o seu coração, assim como o meu está aqui queimando para a glória do Senhor. Então, o versículo 1 diz assim: Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras. Esse versículo 1 tem esse porém aí no meio. E esse porém, ele está retomando o versículo anterior, que é o versículo 53 de João 7, que diz assim: então a reunião terminou e cada um foi para sua casa. Então o que está sendo dito aqui no versículo 1 do capítulo 8 de João? Então todo mundo, quando a reunião terminou, todo mundo foi para casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E que Jesus foi fazer lá no Monte das Oliveiras? Jesus foi lá passar um tempo com o Pai. Jesus se retirou para orar. Enquanto todo mundo foi para sua casa, Jesus se retirou para orar. Então, o porém do versículo 1, ele vai expressar uma ideia de comportamento diferente dos demais. Então, todos foram para casa, mas Jesus foi para o monte orar. Então, Jesus foi ter a vida dele vertical, buscar do trono de Deus, qual que era a direção, o que ele deveria fazer. Ele estava seguindo o que está lá em Mateus 6, que diz para cada uma de nós: entra no teu quarto, fecha a porta e busca o seu Pai em secreto. Então, a primeira exortação que esse texto vai nos trazer logo no primeiro versículo é: você tem passado tempo com o Pai, assim como Jesus? Então essa é uma orientação muito importante que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. E aí, continuando o texto, no versículo 2 diz assim: mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo,
Logo se reuniu. Tá tendo uma instabilidade na conexão, mas toda vez que der essa caída, eu vou repetir o que eu tinha dito, né? Então, no versículo 2 diz: Mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo, e logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou para falar a eles. Versículo 3: Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Uau! E como essa mulher foi apanhada em adultério, né? Provavelmente esses mestres da lei pegaram em flagrante, né? Então eles entraram no quarto e pegaram enquanto o ato estava acontecendo e trouxeram essa mulher. Então provavelmente essa mulher estava nua, sendo exposta diante daquela multidão. Então imagina a vergonha dela, né? Então trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Versículo 4. Então, mestre, disseram a Jesus, né? Os mestres da lei disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada, e o Senhor o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra eles. Então, os que os mestres da lei estavam falando aqui sobre a lei, né? No versículo 5, a lei de Moisés manda que seja apedrejado. O que esses mestres da lei estavam dizendo aqui está lá em Deuteronômio 22, 22. Se você quiser ir até lá, deixa eu abrir aqui com você. Deuteronômio 22, 22. Peraí, que nós vamos chegar lá. Oi, Pri, boa tarde, boa noite, né? Deus te abençoe. Então, lá em Deuteronômio 22, 22, vai dizer assim, ó. Se um homem e uma mulher casada forem apanhados em adultério, os dois terão de morrer. E assim o mal será eliminado do meio de vocês. Então, essa era a lei, né? Que os mestres da lei estavam se referindo a Jesus. Então, a gente vai ver agora, meditando aqui em Deuteronômio 22, 22, que esses mestres da lei, eles estavam apresentando diante de Jesus e diante daquela multidão meias verdades. Eu imagino, Pri, que aí ainda tá bastante sol, né? Glória a Deus, coisa boa. Então, esses mestres da lei estavam apresentando meias verdades, né? O que eles disseram aqui no versículo 5? Esta mulher foi surpreendida no próprio ato. Essa mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. E se ela foi surpreendida no próprio ato de adultério, ela teria que estar acompanhada de alguém. E a pergunta é, cadê o homem? Né? E aqui em Deuteronômio 22, 22, que é onde está a lei, né, escrita por Moisés, diz assim: se um homem e uma mulher casada forem apanhados em adultério, os dois terão de morrer. E assim o mal será eliminado do meio de vocês. E isso tem a ver com a época da lei, tá, gente? A gente vai chegar ainda na graça. E ainda hoje nós vamos falar sobre isso e vai queimar o seu coração o que Jesus fez por cada um de nós. Então, esses mestres da lei, eles estavam apresentando meias verdades, porque eles capturaram a mulher, mas e o homem? Para onde foi? Deixaram o homem fugir, né? E o que a gente pode refletir? Se os mestres da lei, se eles estivessem ali realmente pelo zelo pela palavra, a pergunta que eles deveriam fazer também é: cadê o homem? Né? A mulher foi pega, mas cadê o homem? Vamos apedrejar só a mulher? Cadê esse homem? Né? Para nós sermos zelosos, nós vamos ter que agir aqui, né, com justiça. Então, eles estavam ali para benefício próprio. Eles não amavam a lei, mas usavam a lei para reinar e para ter glória para eles mesmos. Então, eles estavam ali apresentando uma meia-verdade, não estava totalmente de acordo com a lei de Deuteronômio 22, 22, que eles diziam estar ali zelando por ela. Tanto que, pelo que a gente medita no texto, dá a impressão que eles foram atrás, né, dessa mulher e desse homem que foram pegos em adultério. Eles entraram no quarto e capturaram e trouxeram da forma como eles encontraram ali e expuseram para a multidão. Então, no versículo 6 diz, né, que eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Essa palavra aqui, Jesus se inclinou, se abaixou, é muito importante. Se você puder, grifa aí, deixe isso aí grifado. Jesus se inclinou
e escrevia na terra com o dedo. Versículo 7. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: quem de vocês tiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Então Jesus, para responder, ele se inclinou. E aí ele se levantou e disse, e se abaixou de novo. Então, então eles estavam vendo, a gente vê aqui que esses mestres da lei, eles estavam buscando pegar Jesus. No versículo 6 diz, eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Eles não estavam buscando fazer a vontade de Deus, eles não eram zelosos pela palavra, mas eles estavam buscando honra e glória para eles mesmos. E isso é algo que a gente precisa pensar, porque muitas vezes nós oramos, meditamos na palavra e até jejuamos. E aí a gente tem que se perguntar, eu estou fazendo isso por amor a Deus ou por mim mesma? Pela vontade de ser melhor, de ser mais sábia, né, de saber mais da Bíblia, para eu me sobressair diante dos outros. Porque muitas vezes a gente acha legal, né? Muitas vezes a gente foi criada na igreja, né, e caminha com Jesus desde a infância ou desde a adolescência. A gente acha legal meditar na palavra, orar, né, e até jejuar. Mas qual que é a verdadeira motivação que nos leva a fazer isso? É verdadeiramente para agradar ao Senhor, por amor a Deus ou por si mesmo? Para que você se sobressaia diante dos outros. Então essa é uma questão importante para a gente se perguntar. E aqui no versículo 7, o que Jesus está ensinando é um padrão de misericórdia. Como nós devemos tratar o erro e o pecado dos outros. Aqui no versículo 7, quando Jesus diz assim: como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus estava ensinando ali para aquela multidão o padrão de misericórdia, como nós devemos tratar o erro e o pecado dos outros. Jesus estava lembrando a cada um deles que estavam ali na multidão, está lembrando a mim e a você que nós somos pecadores lidando com outro pecador. Então nós não devemos relevar o pecado, mas quando nós formos tratar o pecado de alguém, nós não podemos nos esquecer que nós somos pecadoras e estamos lidando com o pecado de outra pessoa. E é por isso que geralmente Deus nos usa naquela área em que nós já enfrentamos mais batalhas, onde nós temos mais fraquezas, para que a gente não se esqueça que nós recebemos amor e misericórdia mesmo sem querer. Então, geralmente, Jesus vai levantar, né, um ministério naquela área onde você mais enfrentou batalhas, onde você tem mais cicatrizes e onde você tem mais vitórias também. Mas por quê? Porque você vai se sensibilizar com alguém que está tentando vencer uma batalha semelhante àquela que você já experimentou. Então, Jesus está dizendo aqui que nós não podemos denunciar o pecado dos outros como se nós fôssemos melhores que os outros. Nós temos que tratar o pecado do outro como Jesus estava nessa cena, abaixado no chão. Então, lembra que eu pedi para vocês grifarem aí? Jesus se inclinou. Ele estava ouvindo o pessoal expondo ali aquela mulher na multidão e ele se inclinou. E aí ele disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E depois ele se abaixou de novo, se abaixou novamente e voltou a escrever na terra. Então, o único que poderia estar de pé ali estava abaixado no chão, olhando de baixo. Então, o que Jesus está dizendo para nós hoje? E para eles ali o que Jesus disse? Por que vocês não se abaixam para tratar dessa mulher? Uau! Então, quando nós formos lidar com o pecado de alguém, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos reconhecer que nós também não merecíamos o amor de Deus, o perdão de Deus, e nós recebemos dele. Então, o pecado da outra pessoa pode até ser diferente do nosso,
mas é um pecador lidando com outro pecador. Então nós precisamos ter esse olhar de misericórdia que o Evangelho vai nos revelar. E eu tenho aprendido sobre o poder da graça, né? De você caminhar dirigida pelo Espírito Santo, guiada pela graça de Deus. Eu lembro de uma história, né? De uma pessoa que me contou essa história, de alguém que foi pego em flagrante, tô com dificuldade nessa palavra, foi pego em flagrante, roubando. E ela trabalhava numa loja, ela foi pega roubando. E a chefe dela era alguém que ela respeitava muito, que ela admirava, que tinha confiado nela. Então, quando ela foi pega ali, né, roubando dentro da loja e lesando uma pessoa que tinha, né, beneficiado ela ficou muito envergonhada, né? Porque ela sabia que ela estava ali quebrando um princípio, que ela estava sendo desonesta, né, que ela estava lesando um lugar que tinha acolhido ela. Mas olha a reação da chefe dela foi, ela olhou para ela e disse assim: o que fez você agir assim? Essa não é você. Então, a chefe dela não confrontou ela negativamente no sentido de humilhar. Ela não fez de conta que aquilo não aconteceu. Mas ela fez perguntas fortalecedoras que levaram essa pessoa a viver de modo diferente, em gratidão, porque foi liberada uma graça ali. Ela foi tratada com misericórdia, com amor, apesar do erro. E é assim que nós devemos fazer também. E nós precisamos pedir para Jesus essa graça. Então veja, essa funcionária, ela foi pega roubando e ela ficou muito constrangida, mas a chefe olhou para ela e disse: o que fez você agir assim? Essa não é você. Eu conheço você, eu sei porque eu te contratei, e essa não é você, essa não é sua real identidade. E daquele dia em diante, ela se transformou, ela entendeu. Então, muitas vezes, quando a gente quer tratar a outra pessoa, né, com dureza, crucificando, aquilo só gera um afastamento e faz com que a gente perca aquela pessoa ainda mais. Faz com que a gente afaste ela ainda mais dos caminhos do Senhor. Mas quando nós agimos com misericórdia, com amor, a gente pode, pela graça de Deus, restaurar aquela pessoa. E todas nós somos carentes da graça de Deus, e é isso que nós temos que nos lembrar. Então, lá em Lamentações 3:22, se você quiser anotar aí para depois você meditar nessa palavra, em Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então Deus age com misericórdia conosco, né? Ele agiu com misericórdia enviando o seu único filho, né, para nos salvar através do sacrifício na cruz. E nós também, a imagem e semelhança de Jesus, né, em resposta a esse sacrifício, a essa graça que foi liberada para nós, devemos também dar testemunho e sermos misericordiosas. E se a gente for analisar, a gente às vezes quer julgar tanto o nosso próximo, né? Agimos sem misericórdia, mas nós somos piores do que nós imaginamos. Isso que o Evangelho nos revela, né? Nós somos piores do que imaginamos. Quando a gente vê aqui, né, no versículo 7, Jesus dizendo: quando Jesus diz, né, para a multidão: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Isso nos revela, né, um confronto, nos revelando que nós somos piores do que nós imaginamos. Então imagina se fosse exposto agora, né, tudo que está no nosso coração, todos os nossos pensamentos de hoje. O quão envergonhados nós seríamos. Então o Evangelho, ele nos mostra que nós somos piores do que nós imaginamos, mas também somos mais amadas do que nós achamos. Então só o Evangelho de Jesus tem essa capacidade de mostrar que eu sou pior do que eu imaginava, mas mais amada também do que eu achava. Então, Timothy Keller, se eu não me engano, ele tem uma frase que ele diz assim: o Evangelho tem o poder de te jogar na lama e te levar ao céu ao mesmo tempo. Olha só, a Paulinha tá com testemunho aqui. Meu esposo teve um erro grave em nossa união. Pedi a Deus sabedoria para lidar com essa situação. Não foi fácil,
Mas cheguei até ele e falei: esse homem não é você. Por que dessas atitudes? E Deus agiu. Glória a Deus. Você foi misericordiosa e sábia, minha irmã. Você não relevou o pecado. Mas você perguntou o que fez você ter essa atitude. Esse não é você. E essa pergunta, ela é uma pergunta autorresponsável, porque abre espaço para o outro falar assim: eu estava me sentindo muito sozinho, eu não estava me sentindo mais próximo de você, a gente estava afastado, você estava tendo esse comportamento tal. E aí vai ter aquele alinhamento. E de fato, as coisas não acontecem da noite pro dia, né? Não é de repente que as coisas acontecem. Eu tenho falado que nós começamos, por exemplo, um relacionamento andando no centro da floresta, protegidos, certo? Só que com o tempo, né, a gente vai deixando o egoísmo falar mais alto em relação ao casamento, né, que eu tô dizendo. Com o tempo a gente vai deixando o egoísmo falar mais alto, né, o distanciamento falar mais alto, cansaço falar mais alto, e a gente vai soltando, né, a direção da nossa vida, vai começando a colocar os princípios, né, de lado, e a gente vai caminhando para a beira do abismo. Então, nós caímos no precipício não quando nós estamos caminhando no centro da vontade de Deus, mas quando nós começamos a nos aproximar do abismo, né? Então, a gente começa a tolerar o mal, a gente começa a achar normal um tá no quarto e o outro tá na sala, a gente começa a achar normal um ir dormir e o outro não ir dormir junto, a gente começa a achar normal não ter refeições à mesa juntos, a gente começa a tolerar, né, muita coisa. A gente começa a achar normal amizades que a gente sabe que vai nos tirar do caminho, que tá alimentando ali ideias que não são, né, fortalecedoras para o casamento. Então a gente começa a tolerar e quando a gente vê, a gente cai no precipício. Então a pergunta ideal é essa que a Paulinha fez, né? Meu amor, o que te levou a fazer isso? Esse não é você. E aí ele vai perceber que você tá agindo com misericórdia, né? Tá sendo misericordiosa e vai ver Jesus em você. E quando as pessoas veem Jesus em nós, o amor, ele resplandece, o amor sempre vence. Nós nunca vamos conseguir vencer o mal com mais mal, com acusação. Então, aconteceu algo ruim, eu vou lá e acuso a pessoa, tento fazer ela se sentir péssima. Nós sempre vamos vencer o mal com o bem. Então precisamos buscar estratégias de sabedoria para que nós venhamos fazer perguntas sábias, perguntas poderosas de sabedoria. A Paulinha está dizendo: você listou tudo que em minha casa deixei acontecer e Deus nos restaurou. Somos 2 enamorados como há 24 anos atrás. Glória a Deus, minha irmã, que coisa linda. Deus seja louvado. Vamos declarar um glória a Deus aí por esse testemunho? Que coisa maravilhosa. Fico muito feliz, viu, minha irmã? O céu está em festa pela sua família. Glória a Deus. Então, só o Evangelho de Jesus tem essa capacidade, né, de nos revelar, de nos mostrar, de nos confrontar. Nós somos piores do que nós imaginávamos, né? Quando Jesus diz assim: você tá pensando mal de fulano? E aí ele diz: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra. Então nessa hora, se a gente for examinar o nosso coração, a gente vai ver que a gente só nos resta agir com misericórdia, porque é um pecador falando de outro pecador. Então veja, versículo 8, depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Esse é Jesus. Então o único que poderia estar de pé, ele estava abaixado. Falando, né, pro pessoal: será que vocês não precisavam se abaixar? Né? Será que vocês não precisavam tratar essa mulher com compaixão? Versículo 9. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você. E aí no versículo 11 ela diz: ninguém, Senhor. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vá embora
e não peques mais. Uau! Então aqui no versículo 11, Jesus apresenta agora o padrão de misericórdia. Ele apresenta o padrão de misericórdia, pecador lidando com pecador, mas ele apresenta também o novo padrão de santidade. Então o que ele está dizendo para essa mulher no versículo 11? O que ele está dizendo a essa mulher? Vá e não peques mais. Então, ande segundo o padrão de santidade. A partir de hoje, como resposta à graça de Deus na sua vida, vá e não peques mais. Uau! E aí talvez você possa estar perguntando, né? Mas Jesus não jogou o pecado dela, então, o pecado dela de adultério, que é um pecado grave. Jesus não pegou esse pecado de adultério dessa mulher e jogou embaixo do tapete? Relevou o pecado dela? Agiu de maneira injusta? Porque, de fato, a lei de Moisés que havia na época dizia, né, que o homem e a mulher pegos em adultérios deveriam ser apedrejados. Então, talvez você possa estar com essa pergunta, mas não era lei, Ana? Né, talvez possa vir esse questionamento. Não era lei, Ana? Por que Jesus absolveu ela da lei? Ela não deveria mesmo ser apedrejada se naquela época o que estava em vigor era a lei de Moisés? Só que Jesus disse aqui no versículo 11, eu também não te condeno, vai embora e não peques mais. Sabe por quê? Porque ele iria ser logo mais executado no lugar do pecado dela. Jesus foi executado no lugar pelos meus pecados. Jesus foi executado no seu lugar pelos seus pecados. Então, Jesus não deixou o pecado passar impune. Ele não estava colocando o pecado de adultério debaixo do tapete. Mas Jesus disse para ela, ele podia dizer isso para ela. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Porque ele levou todos os pecados dela, os meus e os seus, na cruz. Uau! Então, nenhum pecado, ele passa sem pagamento. Porque Jesus assumiu todos os nossos pecados. E é por isso que nós devemos hoje ser misericordiosas e andarmos em santidade em resposta à graça de Deus. Porque ela pôde ir. Porque ele foi executado no lugar dela. Uau! Então nenhum pecado nunca ficou nem ficará impune. Porque houve um pagamento. E o pagamento foi o sacrifício de Jesus. O pagamento foi o sacrifício de Jesus na cruz. Por mim, por você e por essa mulher. Por essa adúltera. Então que a nossa oração hoje seja assim: Pai, nos capacite, nos dê condições de sermos mais misericordiosas com o nosso próximo e andarmos em santidade, rejeitando os impulsos da nossa carne em resposta ao sacrifício de Jesus e à graça que nos foi dada gratuitamente, que nós venhamos nos lembrar, quando a gente vê alguém em pecado, que nós também um dia estivemos em pecado, nós também continuamos a ser pecadoras, talvez pecados diferentes, e que nós todos carecemos da graça de Deus, e que nós, mesmo sem merecer, nós recebemos misericórdia, nós recebemos acesso à salvação, nós recebemos acesso ao amor de Deus, nós entendemos, né, que sem Ele nós nada podemos fazer. Nós recebemos esse amor e agora chegou o momento de nós repartirmos aquilo que nós recebemos, essa graça, esse favor imerecido. Amém? É uma pena que hoje a conexão tá falhando bastante, né? Não deu para fluir como eu gostaria, mas essa mensagem ela é poderosa. Se você puder depois ouvir mais uma vez, meditando versículo por versículo, amanhã às 10 da manhã nós vamos retomar, né, o nosso estudo a partir do versículo 12, na segunda parte, mas que você venha se lembrar, porque nós com muita frequência cedemos, né, aos impulsos da carne para acusar alguém,
Mas a gente precisa, assim como Jesus, se abaixar e lembrar e refletir que nós somos apenas pecadores lidando com outros pecadores. Que nós precisamos ser misericordiosas, não é relevar o pecado, mas é tratar aquele pecado com misericórdia, levando aquela pessoa para salvação e não para perdição, e não declarar uma palavra de maldição. Quem é o acusador das nossas almas é Satanás. Então que nós venhamos ser misericordiosas, amorosas, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, que nós venhamos desenvolver o fruto do Espírito, que entre eles está o amor e o domínio próprio. Então que essa palavra queime no seu coração e que você se lembre, né, no momento oportuno de colocá-la em prática. A palavra de Deus diz que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Então que você possa olhar principalmente para os seus aí da sua casa, que principalmente dentro da sua casa você olhe para os seus com mais amor, com mais misericórdia, com mais graça, com mais humildade, com mais mansidão. E que o Espírito Santo de Deus te use para restaurar o seu lar, para avivar os corações aí, que você seja instrumento dele para a graça de Deus, e que você seja cada dia mais misericordiosa, e que você caminhe cada dia mais próxima de Jesus, cada dia mais em santidade, e que você viva um caminhar em resposta a essa graça que você recebeu de Jesus. Porque os seus pecados, assim que você recebe Jesus, eles são perdoados. Jesus lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. E essa graça foi nos dada gratuitamente. Por isso nós precisamos caminhar em gratidão a Jesus. É como eu sempre falo, né? O melhor que poderia nos acontecer já aconteceu. Jesus veio, perdoou. A Ju está dizendo ali, o ser humano quer sempre olhar o pecado dos outros, assim como aqueles homens, esquecendo dos seus pecados, querendo crucificar os outros, esquecendo-se dos seus. Sim, na maioria das vezes a gente quer ter razão, né? A gente quer glória, a gente quer falar sobre nós, né? A gente se sente melhor do que o outro, porque eu não estou cometendo aquele pecado. Mas todas nós estamos, né? Em algum nível de pecado. E o Senhor sonda os nossos corações. Quem faz parte do grupo, né, das Amigas de Jesus, viu lá que a gente está num propósito de 21 dias, de todos os dias antes de dormir, a gente declarar o Salmo 139 e meditar nele. E ali é uma oração que o salmista, né, que Davi fala, para que o Senhor sonde o coração dele e revele se há algo dentro dele que está desalinhado com o que Deus tem para a vida dele, principalmente o ego, o orgulho. Se você quer crescer em intimidade com o Senhor, faça esse propósito também, né? Nos próximos 21 dias, comece a declarar o Salmo 139, meditar nele antes de dormir e peça para que o Senhor se revele a você em nome de Jesus. Então amanhã a gente vai retomar o nosso estudo aqui de João 8, a partir do versículo 12 às 10 da manhã, combinado? Eu espero você. Vamos fazer uma oração antes da gente encerrar. Talvez no meio da oração aqui a internet caia, né? Porque ela tá bem estável. Mas vamos continuar. Isso, Salmo 139, lá no Amigas de Jesus, que é um canal. Quando você entrar aqui no meu perfil, vai ter lá, bem na parte superior, ali onde está o nome, vai estar canal Amigas de Jesus. Você clica lá, você começa a participar. E aí ali a gente tem interagido, né, com mensagens todos os dias. E a primeira mensagem desse canal, né, que nós criamos essa semana, é sobre esse desafio de 21 dias meditando no Salmo 139. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento na Tua presença. Obrigada pelas Tuas filhas que aqui estão. Eu abençoo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, cada uma delas, ó Pai. Que a Tua graça esteja sobre as Suas filhas. Que essa palavra, Senhor, venha queimar no coração de cada uma delas. Que venha trazer, Senhor, transformação, novidade de vida, ó Pai. Que o Senhor venha derramar sobre elas, Senhor, uma unção de misericórdia, Pai, de alegria, de amor, que elas possam, Senhor, ter bons olhos para o próximo, principalmente para aqueles mais próximos, Senhor, aqueles que estão na casa delas, ó Pai, aqueles a quem elas amam, ó Pai, que elas possam ter um olhar de misericórdia, Senhor, para os seus filhos, para os seus cônjuges, Senhor, para os seus familiares, do nosso testemunho de vida diária, ó Pai. Acha em nós, Senhor, corações quebrantados, corações sensíveis à Tua voz, corações dispostos a obedecer, corações desejosos, Senhor, em caminhar todos os dias em santidade, nos lapidando, Senhor, nos aperfeiçoando
para que o teu nome seja honrado e glorificado, primeiramente dentro do nosso lar, ó Pai, e depois em todo o nosso redor, Senhor, em todo o nosso ecossistema. Nos capacita, ó Pai. Nós queremos ter esse olhar mais misericordioso. Nós queremos andar em resposta, Senhor, à Tua graça, caminhando em santidade, rejeitando, Senhor, todos os impulsos da nossa carne, para que o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Pai, eu abençoo em nome de Jesus a vida das Tuas filhas, a família delas. Abençoa essa noite, ó Pai, que nós teremos, que a Tua graça esteja sobre nós. Teus anjos, Senhor, ao redor de cada uma das nossas casas, Senhor, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Ó Senhor, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada pelo Seu amor e pela Sua palavra que foi derramada aos nossos corações. Continue conosco, ó Pai. Continue nos ajudando a permanecer nos Teus caminhos. Essa é a minha oração. Eu quero dizer, Jesus, que nós te amamos e te agradecemos, Senhor, de todo o coração pelo Teu sacrifício por nós, por ter se entregado, ó Pai, pelos nossos pecados. Nós nunca vamos conseguir te agradecer o suficiente. Obrigada, Senhor, por nos salvar, por nos perdoar, por nos instruir, por dirigir a nossa vida, ó Pai. Por ter vindo, Pai, para nos garantir uma vida e uma vida em abundância. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que amanhã você vive um dia de céus abertos para a honra e glória do Senhor. E a gente volta a se encontrar então amanhã às 10 da manhã, combinado? Se essa mensagem fez sentido para você, se te abençoou e você puder, compartilha depois, né? Vai ficar salvo aqui no feed. Tenho certeza que você vai ser usada como instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outra vida, para trazer clareza da palavra de Deus. Um abraço, fica na presença do Senhor. Até amanhã.